A graça e a paz estejam com todos nós aqui no recinto e os demais que nos assistem pelo Face, mais tarde pelo YouTube. Então, está circulando em nosso meio, principalmente da minha parte, um estudo sobre Marcos capítulo 6, 45 e seguintes, onde fala que Jesus anda sobre o mar. Estamos já várias semanas, quartas-feiras, estudando esse texto com os irmãos da Alemanha. Hoje, novamente, passamos uma parte. Eu quero compartilhar com vocês algo de extraordinário que tem nesse texto, algo sobrenatural e algo que pode caber e pode nos animar em nossas lutas, em nossas tempestades. Então, diz lá, a partir do versículo 45, em Marcos 6, logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. E ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, quer dizer, meia viagem já, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, era de madrugada, né? Veio ter com eles andando sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então, havia acontecido um milagre, Jesus tinha alimentado, contando as crianças e os homens, as mulheres, calcula-se que eram quase 20 mil pessoas. Então, aqueles 7 mil eram os homens, apenas o que se contava na época os homens. E agora, os discípulos tinham Jesus tinha um plano com eles de chegar a outra banda, no outro lado do mar, na outra praia. E esse era o alvo que eles eram para atingir. E não era muito longe, mas eles tiveram dificuldade, aconteceram a tempestade, e Jesus não estava com eles. Uma outra vez, Jesus estava dormindo, eles acordaram Jesus. E eles não se lembraram do poder de Jesus na hora quando ele multiplicou os pães. Aí ficaram com medo. E aí Jesus quis tomar a dianteira, andando sobre as águas. Aí eles acharam que era um fantasma. E aí eles gritaram. E aí Jesus disse, não temais, sou eu, tem de bom ânimo. Jesus quis dizer para eles, não vos assustem das circunstâncias. Sou eu tenho controle da situação, eu não estou no barco com vocês, mas eu estou acompanhando vocês. Então, com isso nós podemos também aprender que, seja qual for a situação, Jesus é o mesmo no meio das dificuldades, como ele foi antes em nos ajudar em algum ponto, em algum problema. E aqui, nesse caso, era a multiplicação dos pães que tinha acontecido e era também a situação em que eles se encontravam agora, que ele disse, sou eu. Vamos levar isso conosco. Quando vem adversidades, quando estamos em problemas, quando a nossa força não termina, quando nossa razão não tem mais explicação, quando as coisas parecem sucumbir e nós oramos e parece que não vem resposta, Jesus diz, não temas, sou eu, tem bom ânimo. Porque Jesus quis dizer que eles não se assustassem da situação, mas que eles lembrassem do alvo que eles tinham pela frente. Jesus tinha dito para eles que eles fossem para o outro lado do lago, a Betsaida. Esse era o alvo que eles eram para alcançar.
E o que acontecia no meio era a responsabilidade de Jesus. Então nós também temos um alvo, temos objetivos a cumprir, temos promessas, de algumas promessas, essa palavra, em diferentes situações. Nós nos agarramos nessas promessas, mas lá no meio, quando tudo balança, a gente fica com medo. Não tem mais, tem de bom ânimo. Em outras palavras, Jesus quer dizer, louvem já pelo destino chegado. Já considerai-vos lá no outro lado, independente do que vai acontecer no caminho. Independente do que acontece durante a nossa caminhada, nós vamos chegar ao alvo. Porque em Jesus, a Bíblia diz em 1 João 4,4, que nele nós somos mais fortes. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Nós agora não estamos com um Jesus presente como discípulos. Nós somos a morada de Jesus. Ele veio morar em nosso coração. E esse que mora em nós é o mesmo Jesus que acalmou a tempestade. É o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro. É o mesmo Jesus que ressuscitou o jovem de Naim, que já estavam levando para o cemitério. Esse Jesus que está em nós é o mesmo Jesus que multiplicou os pães. É o mesmo Jesus que andou sobre as águas. Quem caminha com Jesus, essa foi uma frase que nós lemos ainda hoje de manhã para um grupo, quando nos reunimos em Santa Ceia, ou foi ontem de manhã que nós lemos também, esse mesmo assunto, onde dizia que nós vivemos com Jesus no sobrenatural. Não é no natural, naquilo que nós vemos. Nós andamos no sobrenatural. O sobrenatural, ele se impõe no natural. E milagres sempre acontecem no sobrenatural. Quando o médico não tem mais resposta, quando ninguém mais sabe o que fazer, quando a situação está tão conturbada que a gente já perde a cabeça. E se nós assumirmos a posição que Jesus está dentro de nós, e Ele é que tem o comando, e Ele vai nos levar àquele alvo que Ele designou. Então, por que temer? Vamos experimentar com Jesus em nós, que aquele que está dentro de nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, vivendo nessa dependência, nessa consciência, o que falta para muitos cristãos é viver essa consciência, o que eles realmente são em Cristo Jesus. Então, a gente vive a partir das circunstâncias, e pede a bênção de Deus, e ora para sair, para Deus mudar a situação, enquanto que nós, com Jesus, nós estamos acima das circunstâncias. Podemos já louvar e agradecer, como já citei aqui numa outra meditação, que o Jonas, ele não pediu para sair da barriga do peixe. Em nenhum momento ele pediu. O Jonas, lá na barriga do peixe, ele reconheceu que ele tinha errado, que ele não tinha cumprido o mandamento do Senhor, que ele tinha sido desobediente. Aí ele começou a fazer promessas. Eu vou louvar o Senhor, eu ainda vou louvar o Senhor. Mas ele não tinha mais nenhuma chance, nenhuma garantia. Como é que vai sair daquele estômago para louvar o Senhor? Eu ainda estarei no teu santo lugar para te glorificar. E foi tão forte esse louvor que ele fez lá dentro da barriga do peixe, que o peixe não aguentou mais, cuspiu ele para fora. Quer dizer, Deus deu ordem ao peixe que botasse o Jonas em terra. Então, essa situação que quando nós assumimos o que nós somos em Cristo, que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, a situação tem que se dobrar. Vamos esperar mais isso. E hoje estive meditando também pessoalmente sobre os textos onde Jesus envia os discípulos, envia 72, e no outro texto diz que ele enviou também os 12, onde ele deu ordem para eles, mandou eles embora, mandou eles para fora, e que eles fizessem a obra de Deus. Nós ouvimos domingo aqui em Mato Preto, no culto, que o discípulo, ele está a serviço. Ele sempre está a serviço. Ele sempre pode ser o bom samaritano,
E foi frisado muito isso, que Jesus é o bom samaritano, mas ele é o bom samaritano através de nós. Então nós temos que ter essa consciência. Cada situação que nós encontramos, a Bíblia diz em Romanos 8 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas podem se tornar uma situação, podem se tornar uma oportunidade de servir. Vamos então abraçar a obra do Senhor, sempre na consciência, aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. E nessa consciência, saber que esse que está em mim é o mesmo que andou sobre a terra, fazendo milagres, perdoando pecados, fazendo grandes maravilhas, é o mesmo que andou na época, na presença de pessoas. Esse está em nós. Então, o que pode acontecer de mal? O plano de Deus na nossa vida vai se cumprir. E o que nós precisamos é descobrir cada dia, Senhor, qual é o teu plano para hoje? Nós necessitamos dos dons de revelação, nós necessitamos de dons de profecia, para que o Senhor esteja sempre nos revelando na palavra, revelando em oração, revelando dentro de uma circunstância, qual é a sua vontade nesse momento. Porque nós não estamos por força própria seguindo ao Senhor Jesus, nós estamos seguindo ao Senhor Jesus na sua força, as suas obras acontecendo através de nós. É isso que eu desejo a todos os irmãos e irmãs que nos assistem nesse momento, principalmente a nós que agora vamos orar pela nossa igreja em Frankfurt, e também vamos orar pela política, tanto na Alemanha como aqui no Brasil, principalmente no Brasil, onde nós estamos, e os assuntos que já trouxeram para nós sobre enfermos, mas também vamos agir. Onde nós temos oportunidade, queremos também agir, além de orar. Como diz aquela frase bonita, ou aquele mandamento que é pronunciado muito na Igreja Católica, ora et labore, orar e trabalhar. Amém? Deixa eu orar ainda com todos nós agora. Nós te agradecemos, Jesus, que tu estás presente, mesmo quando nós achamos que a circunstância é difícil, tu estás aí, tu dizes também para nós, tem bom ânimo, sou eu. E como tu tinhas um alvo com os discípulos, que eles chegassem ao outro lado do mar, e nós também vamos atingir o objetivo, não precisamos sucumbir na metade do caminho. Obrigado que tu estás aqui. E nesse momento, o que estamos sentindo da presença do mal, o melhor das obras do mal ao nosso redor, e dentro da nossa missão, em ser teus discípulos, em proclamar o teu reino, nós agora, em nome do Senhor Jesus, nós dizemos que essas obras do inimigo já estão vencidas. Esse câncer já foi vencido lá na cruz. Essa surdez já foi vencido lá na cruz. Todas essas coisas que nós sentimos ou sabemos de outra, lembramos agora de outra pessoa, já foi vencido lá na cruz. Foi o corpo de Jesus que levou sobre si essas desfigurações que nós sentimos e nós passamos. Em nome de Jesus, nós consideramos essas coisas agora vencidas na cruz, destruídas, todas as maldições, todos os pecados, todos os poderes malignos, toda a herança que nós temos de Adão, que trouxe para nós, talvez, para algumas pessoas, a vida encurtada. Em nome de Jesus, isso agora já está vencido. Nós viveremos o plano de Deus em nós e por essas pessoas que nós estamos pensando agora. Então nós declaramos a vitória do Senhor Jesus, aquela foi conquistada na cruz e foi ratificada na ressurreição. Essa vitória está aí. Nós, como servos de Jesus Cristo, em nós temos o grande, aquele que debaixo dos seus pés está tudo. Nós nos consideramos em Cristo mais fortes, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então essas situações estão vencidas e banidas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.